Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho feito uma observação um pouco mais minuciosa no livro de Gênesis. E eu me deparei com duas construções. Hoje eu vou falar apenas de uma. Quando nós olhamos para o início da Bíblia, nós vamos enxergar alguns princípios, algumas coisas que precisam ser observadas para entendermos o desfecho dessa história. A Bíblia nos diz que Deus é tão poderoso que, apesar de Gênesis ser considerado o início, ele também já estabelece, já prefigura uma visão do final. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos nos deparar com a criação, e ela nada mais, nada menos estabelece o modelo pelo qual Deus quer que nós vivamos. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas como se elas já existissem, quando Deus começa a criar, dizendo haja isso, haja aquilo, forme-se isso, forme-se aquilo, o que a Bíblia está dizendo é que modelo o indivíduo que vai povoar a terra precisa viver, o modelo de fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? É acreditar que aquilo que não está ainda diante de seus olhos irá acontecer. E esse é o modelo que Deus estabelece. A primeira coisa que Ele faz, e também nos serve por modelo, é trazer à luz a claridade, o esclarecimento. O que Deus está dizendo é tudo que vai fazer, antes de fazer, obtenha informações, traga clareza, traga entendimento. Por isso Ele não faz nada no escuro. Depois, sabe o que Ele faz? Ele tira da água a terra, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E o que vemos é uma sinalização de que a criação, apesar de ser feito no claro, deve ser feito em ambiente de firmeza, de ambiente firme, de solidez. Muitas pessoas não obtêm sucesso em nada na vida porque constrói tudo em ambientes movediços, de insegurança, de escuridão. Quando nós vamos ver a história de Adão e Eva, nós vamos descobrir o que como Deus sinaliza os relacionamentos interpessoais. Aliás, ao olharmos para a Bíblia, basta olhar para os 10 mandamentos e vamos descobrir que 7 deles são focados em relacionamentos interpessoais. Ame teu próximo como a ti mesmo. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás nada do próximo. Quando olhamos para tudo isso, o que recebemos é a direção. Na história de Adão e Eva, esqueça o pecado e descubra como vai ser a vida de gente que não é capaz de abrir seu coração para falar de suas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para Caim e Abel, sabe o que vemos? Vemos a Bíblia dizendo como é difícil lidar com diferenças, como é difícil lidar quando pessoas têm coisas que nós não temos, com inveja. E olhando isso mais de perto, eu me deparei com a primeira grande construção feita pela mão do homem, a arca do Noé. Logo à frente nós vamos ver, assim que eles descem, a segunda construção feita pelo homem, a Torre de Babel. Duas coisas tão próximas, com significados tão distintos, com resultados finais tão diferentes. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história rapidinha do tal do Noé e vamos ver o que podemos tirar de resultados, de exemplo para a minha e para a sua vida. Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Gênesis 6, 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra.
Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. A minha tradução diz que Noé era alguém perfeito em suas gerações. Ele era justo e perfeito em suas gerações. Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer o que ele fez, mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho de forma extraordinária, dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração, e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei, mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa. Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem sucedidos, se nós formos necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem sucedidos, nós estamos lascados. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus, olhar um homem que fez a diferença, que construiu a primeira grande obra realizada por um homem, e não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava a base para isso. Tá bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente, certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença, que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu, que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou, ou se anda de qualquer maneira, ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito, ou se minha família é toda desestruturada? O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho, para que eu estabeleça como parâmetro? Por que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus, porque Matusalém andava com Deus, porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade em relacionamento, nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não, chegou a sua vez de viver a sua história com Deus, e ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida, mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter. Por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente pra caramba, porque os vizinhos do Noé eram crente pra caramba, porque o Noé estudou no colégio ali que todo mundo era crente e eu não. Beleza, e daí? É essa justificativa que você quer? Então deixa eu te dar um texto bíblico simples para você observar. Observe aí, por gentileza, Romanos 12, 2. Coloque para mim aqui. Romanos capítulo 12, verso 2.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Preste atenção aqui. Você não teve pedigree, mas você tem a palavra de Deus. Você pode até não ter uma família estruturada, mas você tem uma Bíblia que te inspira a viver de uma forma diferenciada. Então pare de criar desculpas de que o seu sucesso tem a ver com coisas que te deixaram de herança, porque uma herança só é sua se você tomar posse. Quando eu olho para a história desse camarada, a primeira coisa que eu vejo é a capacidade que ele tem de lidar com um ambiente hostil, tóxico, difícil. E ele está em todo lugar, irmão. Hoje nós chegamos na igreja onde deveríamos encontrar só gente crente, cheia de Deus, coração solícito, não é? Gente piedosa. É isso que as pessoas esperam quando chega na igreja. Chega na igreja e lida com uma situação totalmente oposta. Vem para o culto, senta do lado de alguém que não presta atenção, fica no celular. Senta no culto, às vezes você chega aqui, alguém está no WhatsApp, está conversando, fica te encostando. E nós temos, aí você sai da igreja, oh meu Deus, vamos para casa. Aí em casa é uma tribulação. Aí vai trabalhar, 2 tribulações. Aí vai para o trânsito, 3 tribulações. Como é que nós vamos ser crentes num ambiente desse? Pare e pense nisso. Muitas pessoas não conseguem sobreviver a esses desafios e acabam justificando-se, dizendo que o ambiente cujo qual elas estão está corrompido, e isso tem feito com que elas não se posicionem. A história deste homem me inspira a entender que a geração cuja qual ele estava inserido era uma geração pecaminosa, mas ele conseguiu sobreviver. E ele, porque tinha uma estrutura familiar, mas nós, porque temos o Espírito Santo de Deus. Se eu desse oportunidade para... Quantos aqui tem uma história triste para contar? Levanta a mão. Glória a Deus. Não dá nem para eu dar oportunidade, senão o culto não acaba nunca mais. Porque quem não tem hoje vai ter amanhã, sim ou não? Então, meu querido, se você quer vir aqui, não, pastor, sofro muito, uma dificuldade grandiosa, isso aí é para todo mundo, meu filho. Você tem que sobreviver a isso. E você não vai, não tem história familiar, não tem vizinho, não tem parente, não tem. Então você tem a palavra de Deus, você tem, né, os exemplos que Deus te deixou para viver. Posso ouvir um amém? Isso. E o que esse cara vai receber? Uma missão. Qual é a proposta de Deus para Noé? Verso 14: faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Preste atenção que aqui está a missão. Deus vai dizer para Noé o que Ele quer que Noé faça. E não é nada fácil. Não é algo cujo qual ele tem habilidade para fazer. Ele não tem expertise. Noé é um agricultor. O que ele está acostumado a lidar com plantio é aquilo que ele sabe fazer. E um belo dia Deus aparece para ele e diz para ele: olha, Noé, eu preciso que você faça uma arca de madeira, porque eu vou trazer um grande dilúvio que vai inundar a terra. A sua missão é essa. Você vai construir isso. Mas como é que eu vou fazer? O Senhor está me pedindo algo impossível. Quando nós formos olhar mais à frente a história da Torre de Babel, não hoje, nós vamos ver que havia muita gente para construir, que tecnologia e que conhecimento já fazia parte do povo no que diz respeito àquilo. Mas a probabilidade de Noé ter sucesso nesse empreendimento é pequena demais. Mas o sucesso de Noé, é isso que eu quero que você entenda. O seu e o meu sucesso tem a ver com o aval de Deus. Você vai precisar de talento, vai precisar de conhecimento, vai precisar de muita coisa. Mas saiba de uma coisa: o mais importante é se Deus está contigo. Porque se Deus estiver com você, querido, se Deus é por nós, quem será contra? Descubra a sua missão. Ah, pastor, agora o senhor complicou. Porque a missão do Noé é construir uma arca. Qual o propósito dessa missão? Salvação. O propósito é salvação. E qual é a missão? Construir um local para que essas pessoas sejam salvas. Então deixa eu falar uma coisa que é universal. Se você não sabe a sua missão, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito.
Coloca para mim Marcos 16:15, por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda. Essa é a missão de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não pregue, viva. Vá para perto das pessoas com estilo de vida, cujo qual as pessoas olhem para você e digam: nossa, sua vida me inspira. É agradável estar perto de você. Quando você chega, as coisas ficam mais leves, mais diferentes. Às vezes as pessoas dizem: eu não sei explicar, mas a sua chegada muda todo o ambiente. O que é isso? São pessoas que cumprem a sua missão. Muitas das vezes, o lugar mais disputado na igreja é um local de frente ao microfone, de frente a um instrumento, o altar. Eu não sei que cultura nós aprendemos isso, mas segundo a Bíblia, quem oferece o culto é a igreja, e quem ajuda a igreja a oferecer o culto somos nós. O mais engraçado é que nós, que na verdade somos auxiliares do culto, que pregamos, que cantamos, que tocamos, que removemos oferta, muitas vezes nos achamos os mais importantes da história. Eu queria perguntar para você: você é tão importante que faria algum sentido eu estar falando aqui se tu não tivesse sentado aí? Você é tão importante que tem muita gente que prega que não gosta de pregar para pouca gente, muita gente que canta que não gosta de cantar para muita gente. Você lidera o Manhã com Deus, tem 60, 70, 100 pessoas. É qualquer músico que vem? É qualquer pregador que vem? É nada, porque você é importante demais. Essa é a grande verdade. A nossa missão é falar para os outros o quê? Que Jesus está voltando, que tem um lugar para ele ser salvo. E você não precisa de microfone para isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que Jesus salva. Então fala que o diabo carrega. É a mesma coisa. Aí ele vai falar: mas eu não quero que o diabo me leve. Aí você diz: aí Jesus salva. Começa pela parte mais difícil, certo? Então é muito importante nós entendermos isso. A história do Noé aponta para mim, primeiro, que eu tenho que sobreviver nesse ambiente hostil e ser crente no meio de muita gente que é sem vergonha. Estou na igreja com o pastor e eu posso falar. A igreja tem invejoso, mentiroso, mal pagador. Ou se tem gente que tem até experiência forte. Por isso que ela é comparada à arca. Um ambiente sujo. Pensa, hipopótamo. Sabe como é que o hipopótamo defeca? O rabo dele vira uma hélice. É para marcar território, é de comportamento. Ele defeca e o rabo faz assim, ó, igual hélice de ventilador. Pensa nesse ambiente. Eu queria que você desmistificasse também uma coisa muito simples. Quando Deus orientou entrar na arca, foi um macho e uma fêmea, sim ou não? Mas não foi adulto. Falou só macho e fêmea. Quem já viu aqueles exemplos que parece um elefantão, um leãozão? Não era isso, gente. É só macho e fêmea. Leãozinho. Leãozão era perigoso, ocupava muito espaço, sujava muito. Leãozinho você chuta. Entra aí, rapaz. Caramba, vai embora. Pare e pense. O que eu quero que você amadureça a sua ideia. Sabe o que é? É que é obrigação nossa pregar o evangelho para quem? A toda, principalmente aquelas que nós achamos que não merece. É a nossa missão. Se você não faz isso, querido, você ainda não sabe entrar na sua vida e dar um norte para você. Muitas pessoas me ouviram, outras sequer me ouviram, muitas me rejeitaram, mas não interessa, eu estou cumprindo a minha missão. É importante nós entendermos. Saia daqui hoje, para onde você estiver, pegar alguém: querido, você conhece Jesus? Não? Pois bem, Ele te ama. Eu não sei nem falar mais quase nada, mas Ele quer salvar você, sabe? Ele te ama e quer te salvar. Você quer saber mais uma coisa? Vou na igreja, que eu também estou no começo. Mas é assim que funciona. Se nós entendermos isso, essa é a nossa missão. Agora, terceiro, qual era o propósito disso? Para que é? Verso 19. Põe o 19, por favor. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie manterás na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Preste atenção.
O que Noé está construindo é o único local que a salvação vai estar. Não vai ter outro. A hora que o dilúvio chegar, tudo aquilo que estiver fora da arca, eu acredito que você conhece um pouquinho de Bíblia, né? Existem umas coisas no Velho Testamento chamada tipologia, aquilo que aponta para Cristo, e a arca é uma delas. O único local onde haverá vida durante o dilúvio é a arca. O único local que haverá vida depois dessa morte, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente, é em Cristo Jesus. E o grande desafio hoje de pregarmos o Evangelho é o mau comportamento das pessoas que se intitulam cristãos e que vivem perto de nós. As pessoas me dizem assim: pastor, para eu ser crente igual meu vizinho, para eu ser crente igual meu pai, para eu ser crente igual minha mãe. E quem é que disse que tem que ser igual a ele? Porque quando você quer ser rico, você quer ser rico igual o Neymar. Aí na hora de pegar exemplo para coisa boa, você pega o exemplo lá em cima, mas na hora de coisa ruim, você pega exemplo negativo. Na igreja está cheio de gente crente, cheio de gente vivendo o extraordinário de Deus, cheio de gente, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nossos olhos parecem, eu como pastor, eu tenho muitos pastores amigos experientes, e às vezes eu vou falar com eles, eles falam assim: Cláudio, pare de olhar na igreja para pessoas com poucos resultados, para gente que está ruim. Para ela você continua pregando, mas olha para o cara que está trabalhando, olha para o cara que está mudando de vida, olha para o cara que está indo para frente, que é isso que vai te animar. Olhe na igreja para quem está vivendo o incrível, extraordinário, sensacional, para a gente que está cheio de Deus, que está mudando de vida, porque não tem outro lugar, irmão. Isso não é conversa fiada. Não tem, sabe, outro lugar para que sejamos salvos. É somente a arca, é somente Cristo. Nosso propósito é apontar para Ele, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Me perdoe os católicos, Maria não leva ninguém para o céu. Me perdoa os espíritas, não vai voltar de novo. Hebreus 9:27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. O único local que nós vamos achar o direito de vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. É assim que funciona. Pastor, eu não acredito nisso. Então peça a Ele para enviar o Espírito de Deus para sua mente, para que você acredite, porque não é conversa fiada. Olhe para isso de uma forma mais intensa. O propósito disso, da igreja, é fazer com que pessoas vivam para sempre com Deus. Porque Romanos, coloca aí 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Todos pecaram. E esse todos inclui você. Ah, pastor, mas eu nunca matei. Eu só minto, mas eu também não matei. Eu falo isso aqui, tem gente que tem um orgulho do pecado pelo qual vai para o inferno. Não, ó, igual o Covid está fazendo uma coisa que dá bastante, por exemplo. Quando alguém morre hoje, sabe o que você fala? Ah, morreu? Ó, morreu, mas graças a Deus não foi de Covid. Mas não morreu, mas graças a Deus. Certo? Tem gente que tem orgulho. Ó, eu vou para o inferno, mas não é para o adultério. É só porque eu sou nervoso e falo uns palavrão. Isso vai dar uma confusão lá na porta. Por que você veio? Eu nem pensei que vinha. E você? Você está rindo, mas é sério. Então todos, olha para quem está do lado e diz assim: todos, inclusive você. Isso. É só para ninguém ter mais direito a falar nada do outro. Todos pecaram, todos pecaram, certo? Ah, pastor, mas tem esse negócio de vida eterna mesmo? Bom, Lucas 16:19. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso seguinte, põe o próximo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Preste atenção. Aqui nós temos dois indivíduos. Isso é só para exemplificar. Eu quero que você pegue a mensagem. Tinha quantas pessoas aqui? Quantas? Duas. Aqui figura um rico
e um pobre, mas Jesus já vai desmistificar isso, certo? Lá em Lucas 19, onde ele entra na casa de um milionário chamado Zaqueu e diz: hoje salvação chegou a esta. Então a história aqui não tem a ver com que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Não é dinheiro que leva para o céu, meu filho. Então desmistifica isso. Eu me orgulho de ser pobre. Vai ficar decepcionado quando chegar no céu. Rua de ouro, vai caçar lama e não vai ter. Aí você vai perguntar: onde é a roça daqui? Tem gente que nem tem que ir para o inferno mesmo. Tem uma turma que tem que ir. Sério. Oh Jesus, tem misericórdia. Certo? Então aqui tem dois homens. Amém? Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? E ele foi levado pelos anjos ao seio de... E morreu também. E foi... Quem é que morreu? Os dois, o rico e o... Porque a morte não tem um troço mais democrático que morte. Pensa numa democracia. A morte só mata pobre? Que nada. A morte só mata rico? Só mata culto? Não, a morte, todo mundo morre. É um privilégio que todo mundo tem. Ah, eu não consigo morrer. Fica tranquilo, menino. Tem dinheiro, queria morrer, não queria morrer, morre assim mesmo. Tem gente que está mandando congelar o corpo para ver se vive de novo daqui a 200 anos. Quer ser primo do Highlander? Não vai rolar. Então não morreram os dois? Sim ou não? E agora, preste atenção. O texto vai dizer que todo mundo morre. E agora, o desfecho dessa história, eu não vou ler tudo, mas é de uma forma mais objetiva. Um no inferno e o outro no céu. Um no inferno e o outro no... A Bíblia diz que um está no seio de Abraão, o outro foi sepultado, está lá no Hades. A representação é céu e inferno. A Bíblia está dizendo que tem céu e inferno? Sim ou não? Sim ou não? Mas tem algumas pessoas que acham que não. Aí eu te pergunto: você acredita nas pessoas, no seu professor de filosofia, no documentário Alienígenas do Passado, no Lúcifer, seriado? Quem é que assiste Lúcifer? Levanta a mão, você pode levantar, que aqui a gente não... Isso, legal aí, ó. Lúcifer. Quando eu era garoto, se eu falasse essa palavra em casa, não tinha dente na minha arcada dentária, só próteses. Você está rindo, mas é sério. Mas é céu e inferno. A Bíblia está dizendo que tem. E quem é que diz que não tem? Às vezes é alguém que sabe mais que a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Coloca aí. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, ao que vencer, não sofrerá o dano, não receberá o dano da... Preste atenção. Rico e Lázaro, os dois estão vivos, ok? Os dois morreram a primeira morte, sim ou não? A palavra morte está totalmente associada com separação. Porque o indivíduo morre, porque o espírito sai dele. Quando o espírito abandona um corpo, este corpo perde a vida. Todo o seu sistema de eletricidade que faz o cérebro funcionar, o coração bater, ele se ausenta. Então, quando o espírito se separa do corpo, o corpo morre. E o que acontece com o corpo? Volta para... Mas entre corpo e espírito tem uma coisa chamada... E o que foi para o inferno e para o céu foi a alma do rico e a alma do Lázaro. Pastor, onde é que está o dano da segunda morte? Se a primeira é a separação do espírito do corpo, a segunda é a separação da alma de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que a minha alma corre o risco de se separar de Deus, de ir para onde? Para o inferno. Pastor, há muito tempo que eu não escuto uma mensagem dessa e nem esperava ouvir isso do Senhor. Pois é, querido, mas eu estou preocupado, porque nós estamos com a igreja lotada, mas me parece que o céu vai ficar basicamente vazio, porque o povo está fazendo o que quer, vivendo de qualquer jeito. Aí vem para a igreja porque eu sou engraçadinho, acha que eu vou dar moleza. Querido, cuidado, que o Satanás está aí, querendo o quê? Roubar, matar e destruir seu casamento, sua família, sua fé, te levar para onde ele está, porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e para seus anjos, mas ele não quer ficar sozinho, quer levar eu e você. Ah, pastor, mas é difícil.
A tentação difícil só para tu? Você acha que é só você que gosta de ouvir uma sem vergonhice? Olhar por lugar proibido, passar a mão no lugar. É o que eu falo aqui na igreja. Antes de casar pode fazer sexo? Não pode não? Mas a pessoa quer fazer. E depois que casa pode? As pessoas querem fazer? Pastor, só é engraçado. Engraçado é você. Olha só, o que a Bíblia está dizendo para mim é o seguinte: existe um propósito, ele é salvação, porque todos pecaram. E o que nós vamos fazer mediante isso? Nós vamos entender que nós não queremos receber o dano da segunda morte. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? O senhor começa dizendo que o Noé foi bem sucedido porque teve pedigree. Beleza, eu não tenho. O senhor me aponta a Romanos dizendo que eu tenho que renovar minha mente, buscar exemplos positivos, andar com gente boa, ler coisas boas para conseguir me firmar. Até aí tudo bem. Aí o senhor diz que a minha missão é pregar o evangelho, porque o propósito daquilo que eu estou fazendo é tirar pessoas do inferno e colocar no reino de Deus, através da cruz, certo? Da arca, uma porta só, que quem fecha é Deus. É assim que funciona. Por quê? Porque eu não quero receber o dano da segunda morte. Mas onde estão os meus recursos para eu conseguir condições de vencer isso? Como é que eu vou conseguir? Coloca para mim Gênesis 6:18. Volta lá no Noé. Porque quando Deus diz a ele que ele vai fazer uma arca, preste atenção: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos contigo. Noé jamais imaginou que os recursos cujo qual ele ia fazer algo tão grande estavam tão perto deles, ou dele, sua própria família, sua própria casa. A coisa mais poderosa que temos é a nossa família. Isso é extraordinário para todos nós. Ela é tão poderosa. Quando eu olho para a igreja, sistema de ensino e família, são as 3 instituições mais poderosas do mundo. Uma rainha disse uma vez: eu tenho mais medo de crentes de joelho do que do meu exército de pé. Hoje nós vemos no Brasil, um esquema sendo construído em cima de uma agenda para destruir o nosso sistema de ensino, deformando matrizes nos nossos filhos. Segundo, proibindo a igreja de pregar a verdade. E terceiro, desconstruindo os valores familiares. Me perdoe, você pode ir embora da igreja, mas se você quiser falar comigo e tiver argumento, meu gabinete está ali. O William pode até autorizar a subir. Se você é crente e diz que quer ser comunista ou socialista, suba aquelas escadas e me fala uma história dessa de sucesso. Você sabe o que me deixa mais triste? É que a maioria das pessoas que dizem que querem ser e que acham que é certo, nem sabe o que significa, nem sabe quais os países hoje, nem sabe quanto o povo teve que pagar. Esquece Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, eu sou pró-governo, é diferente, eu sou pró-povo. Eu não quero bem-estar de igreja, de crente, de hétero, de branco. Eu quero o bem-estar do povo. Nossa nação merece respeito, e é isso que eu tenho pregado aqui. É assim que funciona. Mas nós temos que entender o valor da família, o valor da igreja, o valor do nosso sistema de ensino. E como é que eu vou combater tudo isso? Com a Bíblia, é verdade, com conhecimentos gerais. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Um povo alienado, que não sabe quase nada, lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. E o Espírito Santo de Deus, nós precisamos disso, de Bíblia, de conhecimento bíblico, sabe? Conhecimento bíblico, meu Deus. Uma vez um garoto falou comigo assim: pastor, eu quero fazer uma tatuagem. E eu falei: por quê? Olha o argumento, não esquece a tatuagem.
Tatuagem não é pecado. Eu só acho que tatuagem é coisa de gente que devia morrer novo. Esse é o meu. O que você acha de tatuagem? Eu falei, tatuagem é gente que devia morrer assim com 30 anos. Por quê? Porque quando vai ficar velho, eu vi uma rosa esses dias nas costas de uma velha, eu achei que botaram inseticida. Eu falei, alguém espirrou um spray de inseticida, mas assim já, as pétalas aqui nas costas da dona. Então não tem nada contra a tatuagem. Eu não faria porque eu não estou afim de morrer cedo. Sabe, as pessoas fazem assim, mas eu acho que é até bonito, sim ou não? Mas na pessoa quando tem um braço maneiro, umas coisas maneiras, né? Tem gente que faz numas partes para ninguém ver. Aí é maneiro, que só ela vê. Fica velha, ninguém vê. Fica no oculto, do escondido, do profundo. É na verdade. Mas esquece, não estou condenando aqui. Não estou condenando não. Ok? Até porque eu não tenho nem texto bíblico para isso. Eu estou só dando um exemplo. Mas um garoto foi e falou comigo que fez uma tatuagem, né? Ele achava que era pecado. E ele me disse que tinha feito porque Jesus tinha tatuagem. E aí eu queria saber a profundidade do conhecimento teológico do irmãozinho. E ele me disse que a Bíblia diz que ele tinha na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu disse para ele que também esse indivíduo da coxa escrita tinha cabelo branco, olho de fogo e uma espada saindo da boca. Por que é que ele não fez os outros três? E ele começou a rir. Conhecimento bíblico nos faz entender que o que estamos fazendo primeiro não é pecado ou é pecado. E quando alguém vier com a historinha para nos confundir a nossa mente, nós temos conhecimento bíblico. Nós precisamos de uma igreja que leia a Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia? Glória a Deus. Quem aqui já faz mais de um ano que não toca na Bíblia? Levanta a mão por gentileza. Aqui ninguém para isso aí. Tem gente. E vocês que levantaram a mão não estão sozinhos não. Tem um montão de gente que nem levantou a mão porque passa de um ano. Que eu nem perguntei isso. Nós vamos precisar, querido, sabe que é de conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico, a batalha, certo, no monte da tentação, lá próximo a Jericó, entre Jesus e Satanás. Conhecimento bíblico. O diabo vai tentar te convencer. A ausência do conhecimento leva você e a mim à escuridão. Nós vamos precisar de conhecimento gerais para conhecer a história, o que já passou, ter um entendimento para não repetirmos os males do passado. Então não é só ler a Bíblia não, tem que ler boa literatura, escutar gente boa, se instruir. Posso ouvir um amém da igreja? Isso! O povo alienado, às vezes que fica lá, ó. Pode usar calça comprida, por quê? Mulher não pode cortar o cabelo. Vai para a África. Vai, aquele cantinho da África. Fala para uma mulher daquela não cortar o cabelo. Lá não tem um shampoo, não tem é só questão de tempo, pensa. Não, só não pode ser crente. Ah, mas lá pode cortar, aqui não pode. Por quê? Porque lá não é pecado, aqui é. Me dá um nervoso quando eu vejo essas histórias. Então vai ler a Bíblia, vai estudar, vai conhecer. E pastor, e mais o que eu preciso? Você precisa de uma intimidade com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não enxergo ele. Você também não enxerga eletricidade? Mas enfia o dedo na tomada. Mas cadê a eletricidade que está lá? Então dobra seu joelho e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, você existe mesmo. Eu estou na igreja há tanto tempo, escuto falar de você, vejo nada. O povo canta no arrepio, o povo prega no arrepio. Eu não choro. Eu olho para o outro chorando e eu me dá vontade de chorar de raiva, que eu não sinto nada e eu não vejo nada, eu não falo. Mas se revela para mim. Eu quero ter intimidade, eu quero andar próximo. Vamos viver uma vida realista, porque Jesus está voltando, meu filho. Aliás, eu acho que ele já saiu de lá. Já está chegando. Entendeu? Já a trombeta vai tocar. E aí, ó, Claudinho, ó. Cadê pastor Cláudio? Vem no culto não. Por quê? Jesus levou. Mas nós ficamos, então vamos fazer o culto nós. Então não vai dar não, meu filho. Vamos embora todo mundo para o céu. Você pode ficar de pé, porque tem um povo lá fora que também está querendo ir. Quando você sair, você sai pela porta, né, de trás. O povo vai entrar por aqui. O pessoal lá de trás sai primeiro.
30, 40 segundos eles saem e dá para você sair. Feche seus. Você quer caminhar conosco? Aquela sala ali atrás do cameraman. Nós temos um pessoal lá para te receber. Passe lá e diga: ó, já estou caminhando com vocês aqui. Estou querendo dar uma olhada em vocês mais de perto, para ver se dá para ser crente com vocês. Estou meio decepcionado de onde eu vim. Não entendo direito o evangelho, mas estou interessado em caminhar aí com vocês. Então dá um pulinho naquela sala, fale lá, ok? Isso, lá fora também, você que quer participar dos Casados para Sempre, o nosso trabalho aí de casais. Ah, pastor, não estou atravessando problema nenhum no casamento. Casado para sempre não é só para problemas. Casado para sempre também é para prevenção, ok? Então venha investir no seu relacionamento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus. Muitas vezes nos faltam recursos. Nós gostaríamos de ter vindo e criado num lar totalmente bem estabelecido, mas isso não foi possível para a maioria de nós. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ser crente, porque exemplos positivos nós temos na Tua palavra. O Teu Espírito Santo nós temos como companheiro. A Bíblia nós temos como manual de fé e prática. Abençoa-nos, ó Deus, que tenhamos o entendimento que não basta a salvação apenas para nós, mas que há uma missão em pregar o Evangelho com um propósito de salvar vidas, e os recursos o Senhor tem nos entregue através da Tua palavra, dos conhecimentos e do Espírito Santo. Leva-nos aos nossos lares para uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: bom, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. De um tempo para cá, eu tenho buscado oferecer às pessoas que me ouvem o nível de responsabilização, o nível de conscientização diante daquilo que vivem e diante de seus resultados. É bom entendermos o que é a regra na Bíblia e o que são as exceções. Elas existem. É muito legal alguém usar um texto como, por exemplo, um texto de Jó, para descrever o ambiente de sofrimento das pessoas, porque Jó sofreu sem ter culpa nenhuma, porque o diabo passou à frente de Deus e Deus perguntou: tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal? E o diabo então, nesse diálogo com Deus, recebe a autorização para mexer nos pertences de Jó, para mexer na saúde de Jó. É verdade, mas me dê outro exemplo além desse. Me parece que esse é um modelo existente, mas não é a regra. A regra é lei de semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Nossas escolhas, elas definem, né? Ou até mesmo escolha nenhuma também vai definir, que na verdade é uma negligência. Ela é uma escolha. Até não fazer nada é uma escolha. E muitas pessoas olham para o exemplo de Jó, e eu não vou dizer que ele não pode acontecer no decorrer da sua vida em algum momento, mas ele não é a regra. A regra é o que você está recebendo da vida, é a via de regra o que você está mandando para ela. O que você recebe do seu casamento é o que você manda para seu casamento. O que você recebe de suas finanças é o que você manda para lá. Então eu queria que você primeiro desse uma olhada comigo em dois momentos do indivíduo que eu quero usar aqui como exemplo. Coloca para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao redor, ou saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e instrumentos de música.
e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Preste atenção, Davi está vivendo talvez um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele nunca tinha provado uma experiência desse tipo. Primeiro, porque era muito jovem. Segundo, porque era de uma família humilde. Terceiro, porque nunca havia se destacado dessa forma. Nesse momento ele está chegando após a vitória contra o gigante Golias. E essa vitória motivou os soldados que estavam nas fileiras de batalha, e eles correram atrás dos filisteus. E agora, ao chegarem, as mulheres vão ovacionar Davi, elas vão engrandecer o seu nome. Ele vai se tornar grande no ambiente militar. Ele tornou o exército do Senhor um exército respeitado. Mostrou que um menino com uma tiradeira na mão e com um pedacinho de pau foi capaz de vencer a maior oposição. Um ambiente de afronta que já durava 40 dias sem sequer um candidato se apresentar para lutar contra o gigante. Davi vence Golias, ajudado por Deus, certamente, e todos sabiam disso, inclusive Saul, que vai passar a persegui-lo depois dessa data. Põe para mim, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 15. Bom, aqui nós temos o mesmo Davi. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu ao 7º dia que morreu a criança. Preste atenção, um momento de dor, de perda, de angústia, de sofrimento. Agora Davi vai ter que se levantar e sepultar seu filho. Quem é Davi? O mesmo do capítulo anterior lido. O mesmo rapaz. Agora um homem que foi ovacionado pelas mulheres, que foi respeitado pelos soldados. Agora seus soldados sabem que ele fez nada menos ou nada mais que nada menos que deitar-se com uma mulher que era esposa de um de seus oficiais. Seu homem de confiança era Urias. Bom, se ele ganha o respeito no capítulo 18 de 1 Samuel, porque defendeu o exército, agora ele perde o respeito, porque se deitou, um cara dissimulado mandou matar o homem cujo qual ele era o traidor. Deus então disse a Davi, o mesmo Deus que deu vitória a Davi contra gigante, o mesmo Deus que fez com que aquela pedra transpassasse os obstáculos que tinha pela frente e acertasse a fronte do gigante, é o mesmo Deus do capítulo 12 que manda o profeta Natã ir a Davi e dizer para ele tantas desgraças. O seu filho morre, a espada jamais se aparta da sua casa. Você vai ver um filho seu matar o outro. Você vai ver um filho seu estuprar uma filha sua. Pare para pensar. Deus está com esse indivíduo ou não? Quando nós olhamos para as vitórias que ele teve, nós descobrimos que Deus está com ele. Quando nós olhamos para as derrotas que ele teve, nós descobrimos que também Deus está com ele. Simplesmente não está defendendo. Eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre vida eterna e vida terrena. As pessoas estão misturando tudo. Nós precisamos ter um entendimento que são duas coisas bem distintas, ainda como o Abner citou, elas andem
bem atreladinhas. Bom, queremos vida eterna, queremos salvação, então é simples demais. O carcereiro está querendo tirar a sua vida. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Preste atenção, que história é essa? Que coisa doida é essa? O cara crê em Jesus e ele vai ser salvo, eu entendo, mas como é que a casa dele vai ser salva, Abner? Se a salvação é individual. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando eu creio em Jesus, quando eu me torno cristão, eu salvo a minha vida e salvo a vida da minha casa. Será que eu tenho autorização de Deus para salvar a minha casa? Esse negócio virou coletivo? Não. O que a Bíblia está querendo dizer é que quando alguém é salvo de verdade, quando alguém pega a palavra de Deus e coloca na sua vida como regra de fé em prática, é só uma questão de tempo a quem está ao redor dele também seja alcançado. Vamos para o salmista: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Imagine que essa é a nossa mesa. Você está sentado aqui e seus familiares estão ao redor. Você é esse copo. Preste atenção. Esse é Deus, esse é você. Seus parentes estão aqui. Vamos lá. Ó, quando você enche, o que está em você molha as pessoas que estão perto de você. O que a Bíblia está dizendo é que quando você está cheio, quando você é salvo, inevitavelmente, de verdade, o que está em você é só uma questão de tempo, até atingir seu cônjuge, até atingir seus filhos, até atingir seus pais, até atingir as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Então é muito mais simples do que nós possamos. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Cristo Jesus. É só isso. Ô pastor, mas isso é muito fácil. É verdade. Eu perguntei no primeiro culto: o que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui na terra? O que é mais fácil? Ser salvo ou ter uma vida legal aqui? O que você acha que é? Ser salvo, sim ou não? Não deveria ser essa a sua resposta. Se é só crer. Ah pastor, mas é difícil crer. Então quem não tem fé, peça que a dá de forma deliberada e gratuita. Então é só pedir. Então não tem dificuldade no que diz respeito à salvação. Eu sou da tese o seguinte: nosso Deus quer nos salvar e não nos colocar no inferno. Tem gente que cria uns negócios tão mirabolantes para ser salvo, que eu falo: gente, esse pessoal está dificultando uma trama que é fácil demais. Aí você não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, não pode jogar uma bola, não pode ir para a praia. Aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. Então Deus está falando: ó, eu não quero ninguém no céu. Ah, mano, preste atenção. Uma coisa é você facilitar, outra coisa é banalizar. Eu não estou aqui para banalizar a salvação, não é isso, mas eu também não estou para dificultar. Ah, você usa calça comprida? Usa. Vai para o inferno. Você usa um batom? Satanás. Se ele for só brilhante, aí uma área do inferno que não é muito quente, mas dependendo da cor. Entendeu? Ah, você já notou que tem gente que parece que não quer que ninguém vá para o céu? Aí é só não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que ter cuidado com isso. O que Jesus quer é nos dar a vida eterna. Foi para isso que Ele morreu. E a Bíblia é bem clara dizer: se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos, sim ou não? Isso aí. Só que crer em Jesus não te dá a vida boa aqui na terra. E é isso que eu quero conversar com vocês. Certo? Quem quer morar no céu, todo mundo está afim. Tem alguém querendo ir para o inferno? Levanta a mão. Mesmo não querendo, tem uns que vão. Eu penso assim, eu dou o meu parecer. Depois você pode avaliar, os teólogos de plantão, fica à vontade, os achólogos também, fique tranquilo. Preste atenção, para mim, para aqueles que já receberam e conhecem Jesus, se você morrer devagar, basicamente ninguém se perde, porque todo mundo vai para onde sabe o endereço. Ficou doente, a morte começou a parecer que alguém vai apagar o interruptor, você já falou: oh, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida.
perdoa todos os meus pecados. Você pede perdão até do pecado que não tem. Senhor, perdoa o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? O problema é a morte súbita. Infartou, aí não dá tempo mais não, maluco. Aí quando você viu, já está do outro lado. Caraca, morri. Morreu, para onde eu vou? Já sabia desde lá. Ok? Então para mim é mais fácil ser salvo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de dor. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de todo homem. É ou não é? Mulher já nasceu preparada para dor. Homem é frouxo quando o assunto é dor. Mulher se corta toda para ficar bonita. Homem, qualquer corte para ele é feio. Certo? Quantos homens aqui já fizeram? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Se você fosse ter um filho homem, você preferiria normal ou cesárea? Desgraceia a vida do homem. Porque qualquer uma das duas opções dói. Não é? Ele diz assim: eu preferia ser estéril. Era a preferência do homem. Certo? Quantas mulheres aqui já fizeram uma cirurgia plásticazinha, básica, de qualquer natureza, para ficar mais bonitinha? Por gentileza, manifeste-se agora. Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a senhora. E se tiver que fazer mais, faça. Quantos homens aqui já fizeram alguma cirurgiazinha plástica para ficar mais bonitinho? Levante a mão, por gentileza. Já notou que não é regra, é exceção. Lembra do começo da mensagem? Porque pra gente esse negócio de doer não é com a gente, é ou não é? Uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta de manhã, bota as crianças pro colégio, faz comida, bota o marido para trabalhar, paga as contas, volta, arruma a casa toda, pega as crianças, faz amor com o marido à noite, toma um antitérmico e vai dormir. Seu marido 37,5, dá uma tonteira nele, a boca fica amarga, ele já mandou avisar todo mundo que não vai trabalhar e possivelmente a morte está rondando a vida dele e já começa a dar senha de banco. É ou não é? A verdade é essa, querido. Eu preciso mostrar a você algo muito simples, mas que às vezes nós complicamos. Quando o assunto é vida eterna, é fácil. É crer em Cristo. Ok? Temer a Deus e crer em Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna. Porém, viver aqui na terra é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei. A lei da semeadura. Se você gosta ou não dela, ela foi criada pelo soberano Deus. Então Ele estabeleceu, e se você concorda com ela ou não. Por favor, pecados podem ser perdoados e anulados pelo sangue de Jesus. Erros precisam ser colhidos por nós aqui na terra. Deus não está aqui para consertar seus erros. Não, Ele está para pagar seus pecados. Quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado e um erro, escute só, uma menina engravidou solteira, é pecado sim ou não? Sim ou não? Sim. É errado sim ou não? Sim. Jesus perdoa o pecado? E o erro? Não. Ah, o senhor está dizendo que uma criança foi um erro? Sim. Se essa criança vai nascer num lar que não tem estrutura nenhuma para mantê-la, isso foi um erro, criar uma situação dessa. Então as pessoas, me parece, estão confundindo, achando que Jesus está aqui para consertar erros. Não, a palavra de Deus está aqui para que venhamos diminuir os nossos erros. Se venhamos a cometê-los, que sejam erros que causam o mínimo de danos na nossa vida. Porque Deus está conosco. Sim, sempre esteve com Davi. Deus disse isso para ele, que estaria com toda a sua descendência. O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Então Deus sempre esteve com Davi. Sim. E Deus disse para ele, através de Natã: o seu pecado foi perdoado, você não irá morrer, mas seu erro não. Seu erro foi computado, e agora você vai ter que colher o fruto disso. Então quero te mostrar um texto, porque me parece que depois de tantas indas e vindas, Davi aprendeu
um pouco. E esse aprendizado eu acho que vale bastante para mim e para você. Põe aí para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, verso de número 17. Eu boto o 18 que fica mais fácil para a gente adiantar. Preste atenção. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção aqui. Davi está descrevendo um ambiente de batalha muito grande, e ele aqui me dá um ensinamento poderoso. Davi enfrentou muitas batalhas, e uma boa parte delas ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou com seus soldados, com a sua estratégia militar, com sua força. Em muitos momentos Davi sabia que tinha força suficiente, recursos suficientes para ele mesmo resolver seus problemas, sua adversidade. Mas esse texto também diz que em momentos da vida dele, ele enfrentou inimigos que eram mais fortes do que ele. Em momentos da vida dele, ele teve que lidar com desejos que foram superiores às suas vontades. Davi sabia que problemas que ele podia resolver, ele ia lá e resolvia. Mas ele olhou para a vida e diz: quando um possante inimigo vinha na minha direção e ele era mais forte do que eu, presta atenção no verso 19. Olha só: encontraram-me no dia da minha calamidade. Não era apenas um inimigo mais forte, era um inimigo que buscou uma ocasião oportuna. É um inimigo que se aproveitou do momento em que eu não estava muito bem. Porque a vida é feita de altos e baixos. Por que é que você acha que a vida, e a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando um cai, se pressupõe que o outro está de pé. Que quando um está trabalhando, se o outro chegar, o trabalho rende mais. O que a Bíblia está dizendo é: se nós tivermos alguém perto de nós, provavelmente esse alguém não vai estar no mesmo momento, passando pela mesma situação que nós. Ou às vezes, apesar de tudo isso, Davi diz uma coisa: o Senhor se fez meu esteio. O inimigo veio do jeito que ele quis vir, aproveitou o melhor momento contra mim, mas ele teve que lidar com uma coisa, com alguém que me amparava, e esse alguém era Deus. É isso que ele está escrevendo. Vamos ver por quê. Porque a gente precisa entender porque é que esse cara recebe o apoio de Deus, o esteio veio para ele e não vem para mim e para você. Porque é que ele tem apoio aí, é muito romântico e bonitinho. Eu leio na Bíblia que Deus vai socorrer um camarada, mas aí o Deus da Bíblia não é o Deus da Bíblia de hoje. Então por que é que esse Deus de Davi não vem me socorrer? O que que Davi tem melhor do que eu? Se o Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e eu posso transferir isso para Davi. Davi não tinha nenhuma vantagem sobre mim e nem sobre você. Então que história é essa de um Deus que vira esteio desse camarada no momento de calamidade dele, no momento de um ataque de alguém que é mais forte, certo? Do ataque de alguém que está odiando, e nós vivemos tudo isso. Cadê Deus? Vamos descobrir se tem alguma coisa que nos diferencia de Davi, porque talvez tenha. Porque é muito legal você ler o texto, né, da carta dos Filipenses. Porque Deus, segundo as suas riquezas, retribuirá em glória. É muito legal. A diferença é só o seguinte: quando você lê esse texto, lembre-se para quem ele foi escrito. Ele não foi para você, ele foi para os filipenses. Paulo está dizendo que os filipenses merecem receber de Deus uma recompensa pelo que fizeram, e não sou eu nem você. Pô, pastor, então o senhor está dizendo que esse texto não é para mim? Não, é para os filipenses.
mas você pode fazer parte dele se você fizer a mesma coisa que os filipenses fizeram. Quando você faz a mesma coisa, você se insere num grupo que pode receber, não necessariamente vai, mas pode dar a você o direito de ir para o trono e falar com Deus, repetir um comportamento daquele cujo qual aprendi na tua palavra, Senhor. Eu não sei se você já fez essa oração, sabe? Quando você quer reivindicar alguma coisa, e aí reclamar no sentido positivo, fazer uma reclamação, reivindicar, você vai com o texto bíblico, mas vai com um comportamento que sustenta esse texto bíblico, que é isso que nós vamos ver agora. Deus se fez esteio, está tudo direitinho. Põe o verso 20. Tirou-me do lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Bom, então Deus tem prazer em Davi. Por que que Deus tem prazer nesse cara? Vamos dar uma olhada. Lembrando a você que o capítulo 12 já passou. Esse cara que vocês estão vendo aí foi o cara que venceu o gigante, foi o cara que matou o leão, foi o cara que matou o urso, foi o cara que não matou Saul. Ele foi o cara que se deitou com Batseba, que conspirou para matar Urias. Esse camarada aqui cometeu erros e acertos ao longo de sua vida, mas o capítulo 12 ficou para trás de 2 Samuel. O 17 e o 18, então o 16, onde a história dele começa, está anos atrás. Ele tem que aprender alguma coisa com a vida. E quando ele diz que Deus tem prazer nele, presta atenção, porque o texto seguinte já foi: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Aqui Davi começa a dizer que estilo de vida ele está vivendo agora. Davi começa a dizer que Deus está dando para ele, ou aliás, sempre deu para ele o retorno do que ele estava mandando para Deus. É como se você estivesse vivendo diante de um espelho, e cada movimento que você faz aqui, o espelho repete lá. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, não a sua justiça. Deus não te recompensa segundo a justiça dele. Deus está para te recompensar segundo a sua justiça. É lei de semeadura. Como você vive, como você procede, é exatamente o que volta para você. É isso que ele está dizendo. O Senhor me recompensou. Como? Com a minha justiça. Por quê? Porque você venceu o gigante quando estava alinhado com Deus. Por quê? Porque você enterrou seu filho quando estava desalinhado com Deus. Quem é que está na sua vida? Deus. Para te dar o quê? O que você merece segundo a sua justiça. Pastor, mas eu não posso estar vivendo uma injustiça. Claro que pode, desde que essa injustiça entre na história do Jó, onde você está vivendo um momento que seja de provação. Se esse é seu momento, levante sua cabeça, segure a onda como fez Jó. Nu, saí, nu eu volto, louvado seja o nome do Senhor, recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? E se é um cara íntegro, correto, equilibrado, recebendo, os amigos dele vão visitá-lo, e qual é o discurso? O que você fez de errado? Ele disse: eu não fiz nada de errado. Tem que ter feito, porque na cabeça de algumas pessoas, você não pode sofrer que tem pecado. Não, existem momentos bem isolados que seu sofrimento não tem nada a ver com isso. Mas entenda bem, ele é bem isolado. Pare de dizer, quando alguém estiver falando, essa aqui, esses dias, falou: Cláudio, se você souber o que estão falando a nosso respeito. Eu falei para ela: Mério, quando alguém fala algo a nosso respeito, duas coisas podem ser. Primeiro, pode ser verdade. E se pessoas falam verdade a nosso respeito, isso significa que nós precisamos mudar a nossa postura e corrigirmos a nossa rota. Segundo, pessoas podem estar falando mentira a nosso respeito. Então vamos descobrir o que elas estão falando.
Se for verdade, a gente corrige. Se for mentira, é a única forma que a pessoa tem de falar mal a nosso respeito. Quando alguém fala mal de mim e é em verdade, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? A melhor maneira é você viver de uma forma tão honesta que o único jeito que alguém tenha para falar mal a seu respeito seja com mentiras. Não tem jeito. Ah, mas vai se ver com Deus. Não vai não, filho. Não vai não. Para se ver com Deus, tem que falar com você mal de você injustamente. Mas se você estiver fazendo, vão falar e vão falar e vão falar. Entendeu? Por quê? Porque você está dando motivo. Se nós entendermos isso, talvez vamos lidar melhor com o nosso posicionamento. Davi, ele está dizendo que a justiça dele é que vive na vida dele. Ah, Deus vai mandar para... Não, Deus. Segundo a minha justiça, o Senhor me recompensa. Certo? Eu vou viver segundo a pureza das minhas mãos. Minhas mãos, meus atos, minhas decisões, é isso. Um ambiente de ação também é visto na Bíblia como mãos. Então, como eu ajo, certo? As minhas ações, se elas forem puras, eu recebo resultado disso. E ele pensa, e ele continua. Dá uma olhada no 22, porque vai embora. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele está descrevendo porque ele é um cara abençoado. Não é por acaso, não é porque Deus gostava dele e não gosta da gente. Ele está descrevendo: eu recebi justiça porque agi com justiça. Oh, mas ele não agiu com justiça quando ele matou Urias. Beleza, então quando ele matou Urias, ele viu seu filho ser morto. É assim que funciona. Eu preguei esse dia sobre Jacó e Esaú, lembra? Jacó trai o irmão e não resolve o problema e viaja. Quando ele chega lá, Esaú não está lá para se vingar. Mas quem é que está lá? A traição. Então a traição pulou do Esaú para o Labão. Então Jacó traiu Esaú e Labão traiu Jacó, porque o futuro está lá te aguardando. É assim que funciona. Nem sempre ele vai vir na mesma pessoa, ou nem sempre ele vai vir na mesma moeda, mas é a vida. É assim que funciona. O texto, ele está ali, ó. Por quê? Por quê? Ele tá, olha lá, olha o porquezinho lá, ó. Deu para notar que já é uma respostazinha? Vamos lá. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Por isso que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo. É Davi. Olha o que ele diz no 23. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim. Não tinha juiz nenhum diante de Davi. Que juiz que estava lá? Samuel estava lá, é isso? Todos os juízes estavam lá? Não, o que ele está falando foi do que ele aprendeu. O certo. O que ele diz? O certo está sempre diante de mim. Quando eu faço alguma coisa que é errada, eu tenho um juiz, que são os estatutos, para eu não me desviar dele, que é aquela mãozinha do Espírito Santo narrada por o profeta Isaías. Então ouvirei uma voz que dirá por trás de mim: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita e nem para a esquerda. É Deus o tempo inteiro buscando corrigir nossa rota. Está aqui, ó, está aqui. Se eu posso olhar para onde devo ou não devo, se eu posso falar ou não falo, se eu posso mexer ou não mexer, se eu posso fazer ou não fazer, está tudo aqui. Os estatutos estão diante de nós. Os juízes estavam diante de mim o tempo inteiro. E aí, seus juízes traziam seus mandamentos, seus estatutos, dos quais eu não me desvi. Pelo menos agora. Antigamente se desviou sim. Que negócio é esse desse camarada vir dizer que é um santinho, que é alguém que não comete erros? Ah, dos seus estatutos eu não me desviei. Ele poderia encontrar com Simei, ou com um
Daqueles que conheciam o seu passado, diziam: meu irmão, eu conheço você, em 1992 você fez isso. Ele falou: meu irmão, mas nós estamos em 2022, eu não sou a mesma pessoa que era antes. Estou andando com Deus já faz tempo. Naquela época eu já estava andando com Deus, mas não na intensidade que eu estou andando hoje. Naquela época eu ainda fazia, eu ainda falava, eu ainda sofria consequências. Hoje não. É o que ele está dizendo: dos seus e de seus estatutos eu não me desviei. Mas isso é capítulo 22. Não queira ler esse texto aqui, sem antes conhecer a história do cara que escreveu. E ele continua dizendo, vamos lá, ele vai repetir novamente: porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Isso, Davi está falando de fraquezas, mas não está falando mais de fracasso. Preste o que ele diz: eu fui sincero. Sincero. O que é sinceridade? É dizer a verdade. Eu estou sentindo, eu estou sentindo. Eu estou legal, eu estou legal. Eu não estou legal, eu não estou legal. Eu estou fraco, eu estou fraco. Eu estou sentindo isso e não deveria sentir. Mas presta atenção de quem ele guarda. Ele não está se guardando dos outros, ele está se guardando dele mesmo, de seu desejo. Guardei-me da minha iniquidade. Eu gosto dessa responsabilidade. Por que ele traiu Urias com Batseba? Por quê? Quem é que foi o culpado de Davi trair Urias? Vamos culpar quem? Abigail? Vamos culpar quem? Mical? Vamos culpar todas as mulheres de Saul? Ah, essas mulheres não me satisfazem. É isso? Talvez isso ele faria no capítulo 11. Mas não no 22. No 22 ele diz: eu fui sincero. E quando eu passei a ser sincero perante ele, eu consegui me guardar das minhas iniquidades, dos meus desejos incorretos. Ele continua dizendo: e ele me retribuiu novamente. Lá onde eu comecei, recompensou. E me retribuiu o Senhor conforme a minha. Está aí, conforme a minha. Isso, me retribuiu o Senhor conforme a minha, não a sua, a minha, não a justiça de Deus, a minha, a nossa, certo? E aí ele começa a dizer: conforme a minha pureza diante dos seus, isso, diante dos olhos de quem? De quem? Das pessoas? De Deus. Davi é um camarada que agora aprendeu que a vida dele tem que ser pautada em agradar a quem? Agradar a quem? Ele quer ser bem visto para quem? Por quem? Isso. Nós queremos ser bem visto pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. Queremos apresentar uma figura, muitas vezes na rede social. Queremos ser politicamente correto. Para quê? Para que todos nos olhem de forma positiva. Ele diz: conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Eu sei que é difícil hoje querer viver debaixo do olhar que agrada a Deus, mas esse é o estilo de vida de alguém vencedor como esse cara, pelo menos nessa fase da vida dele, que já está caminhando para a fase final. Vamos lá? Preste atenção que Davi está falando de Deus. Com o benigno te mostra isso. Quando o cara é bom e manda bondade, Deus manda o que para ele? Bondade. Com o varão sincero, Deus faz o que? Sinceridade. Vamos lá? Com o puro ele se mostra, mas com o te mostra. Preste atenção aqui. Todas as coisas boas que eu mando para Deus, Ele me devolve no mesmo tom, sim ou não? Mas quando eu me torno desobediente, quando eu me torno perverso, note que o meu comportamento não muda a essência dele. Em Deus não há mal, não há sombra de variação. Quando o texto diz: mas com o perverso te mostra avesso, o que o texto quer dizer é apenas o seguinte: se eu fiz justiça, bom,
Eu mandei justiça e o Eliezer quer ser injusto comigo. Vamos lá. Ramã, o tio da rainha Esther, ele manda justiça para a vida, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Mordecai manda para ele o quê? Injustiça, sim ou não? Quem é mais poderoso, Ramã ou Mordecai? Mordecai. Quando Ramã manda justiça e Mordecai manda injustiça, quem é que entra? Deus. E Deus faz a injustiça virar e pronto. Quando você está alinhado com Deus, você faz o bem e alguém quer te mandar o mal, Deus transforma o mal em bênção. Mas Deus não transforma o mal em bênção quando você manda o mal. Ah, mas se eu me arrependi do mal que mandei, entra no céu, mas colhe o efeito do mal. Por isso o texto diz que todas as coisas boas, você mandou pureza, vem pureza. E se alguém tentar de forma incorreta, Deus entra com providência. Mas quando chega no cara que é perverso, mal, não tem jeito. Eu mandei maldade, Deus faz o quê? Continua onde sempre, no controle de todas, só não se mete. Poxa, pastor, não concordo com isso. Beleza, os caras vão jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles morreram, os 3 rapazes. E os caras que foram jogar ele, morreram ou não? Morreram ou não? Sim. Ué. Vamos lá? Jogaram Daniel na cova dos leões. Beleza. Daniel morreu. Os caras que conspiraram contra Daniel, quando entraram na cova, o leão matou? Vamos lá. O povo está atravessando o mar. Eles morreram afogados. Os egípcios que vêm atrás morreram? Era gente, do mesmo jeito. Dá para você entender isso? Você quer fazer separação entre o povo de Deus? Faça, fique à vontade. Só estou te mostrando que sempre tem 2 grupos: dos alinhados e dos desalinhados. É só isso. O tempo inteiro Deus está querendo falar isso comigo e com você. Que estilo de vida você quer? Ah, pastor, mas Deus é amor. Beleza. Dizer que Deus é amor não está errado, mas a resposta também não está correta. Ela está incompleta. Um bolo é farinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Só farinha? Um bolo é farinha, um bolo é açúcar, um bolo é fermento, um bolo são ovos, é manteiga. Sim ou não? Então por que na hora que nós vamos delinear Deus, Ele é só amor, e aí qualquer tipo de amor vale, qualquer coisa pode? Não, porque amor, porque Deus é amor. Não, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Nós temos uma série de coisas. Está na hora de você parar de sofrer, fazendo o quê? O mesmo que as pessoas fizeram quando aprenderam as lições da vida. Não foi fácil para esse camarada. Começou no 1 Samuel 16, quando ele entra na história. Momentos extraordinários, fantásticos, é verdade. Mas ele também aprendeu a duras penas o que era desobedecer a Deus, o que era fazer besteira na vida. Mas finalmente, o capítulo 22 chegou para esse cara. E agora esse cara sabe que o que ele vive é nada mais, nada menos do que o reflexo do que ele envia. E aí ele mudou, aí ele ampliou sua mente. E dê uma olhada no final da história de Davi. Começa a ler depois desse texto. Dá uma olhada nesse cara. Vai ver como ele treinou seu filho Salomão, seus conselhos. Vai ver como é que esse cara demorou, mas aprendeu. Eu não sei quanto falta para você e eu ainda aprendermos nessa vida. Eu só aprendi uma coisa: cuidado com seus erros, porque eles também são colheitas. E cuidado com as colheitas, porque tem colheita que leva tempo para colher. Tempo para colher, tempo para colher, tempo. Dependendo do que você semeou no coração da sua mulher, pode ter passado 20 anos e você ainda anda colhendo alguma coisa. Ou você trata isso de forma correta, taca fogo, pega o restante da colheita, monta um ambiente com a esposa, incendeia esse troço tudo, purifica o solo e dá um jeitinho de plantar de novo.